dia a todos, mais uma vez. Gostaria de, primeiro de tudo, cumprimentar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e agradecer sua presença no evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Camila. No Scale Up Summit, a gente vem discutindo o que vem pela frente. Temos falado muito sobre futuro, e acho que ninguém melhor do que você para nos contar o que vem a seguir no nosso ambiente de negócios. Antes do Roberto falar, eu queria só lembrar vocês que essa é uma discussão aberta e que a gente conta muito com a participação da plateia e de quem nos acompanha online enviando perguntas. Então, fiquem à vontade para enviar perguntas pelo Slido.com. O código é SUPSUMMIT, para quem não lembra, mas está no folhetinho de vocês. E para quem está nos assistindo online, é só mandar pelo chat. Então, vamos começar. Roberto. Vamos. O Banco Central possui uma agenda de reformas para tornar o nosso mercado mais acessível para empresas e para promover o crescimento econômico do país. E faz 7 meses que você assumiu a presidência do banco e seguiu com essa agenda de reformas. Então, eu gostaria que você começasse a discussão de hoje contando um pouco como o Banco Central tem atuado para promover não só o crescimento de empresas, mas também o crescimento do país. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todos. Quando eu cheguei no Banco Central, falaram que eu era meio um alienígena, porque todos os banqueiros centrais são acadêmicos, escreveram mais de vários artigos. E agora eu cheguei aqui com essa gravata e um ex-colega meu de trabalho falou que eu estou parecendo um alienígena. Então, espera aí, que é a primeira coisa que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Na verdade, eu pensei primeiro contar uma historinha de como que nós estamos enxergando o sistema financeiro nacional e como que a agenda de tecnologia entra nisso. Eu sou um fanático por tecnologia há alguns anos, e um grande desafio para a gente é mudar um pouco o mindset dentro do Banco Central, convencendo as pessoas de que o mercado futuro está numa mudança exponencial e que a gente precisa acompanhar e que precisa inovar. Então, contando um pouco a historinha de como eu vejo tudo, eu sou do tempo do Open Market, entreguei minha idade aqui agora, mas é um tempo onde os bancos basicamente ganhavam dinheiro financiando o governo, né? Tinha muito pouca atenção voltada para o cliente. O sistema foi se adaptando, o sistema se adaptou, o mercado financeiro do Brasil se desenvolveu muito rápido, porque é um país com inflação muito alta, vários planos econômicos, então teve uma adaptação rápida, é um sistema muito adaptável. Basicamente, os bancos nasceram de tesouraria, que era basicamente comprar títulos do governo que pagavam juros muito altos contra o dinheiro do depositante. Depois começou um período de estabilidade financeira e o sistema foi se transformando. Surgiram alguns bancos com nicho de mercado, já há alguns anos atrás. Alguns desses bancos conseguiram sobreviver nos seus nichos, outros não. Os bancos começaram a investir, então, no negócio de clientes. O banco até então não prestava tanta atenção no cliente, porque quando você ganha dinheiro do governo, você não precisa prestar atenção no cliente. Então, foi uma mudança importante. E aí os bancos realmente começaram a caminhar para ser empresa de serviço financeiro. Ganharam escala, se tornou muito difícil no Brasil um banco sobreviver com menos de 5% de market share. A escala se transformou uma coisa em um obstáculo muito grande, e aí começou a ter um desenvolvimento tecnológico que eu acho que mudou toda a história e continua mudando, e eu vou falar bastante disso hoje. Como todos sabem, a capacidade computacional ela entrou num período quase exponencial de avanço, onde a capacidade de processamento duplicava a cada 18 meses. Os estudiosos aí de disruption chamam de Moore's Law. Mas o custo seguia essa mesma trajetória, só que no padrão invertido. Então, ao mesmo tempo que a capacidade computacional crescia exponencialmente, o custo caía. E, de repente, aconteceram algumas coisas. Primeiro, ficou muito barato produzir dados. Segundo, ficou muito barato guardar dados. Hoje, o preço na nuvem é um ínfimo do que era quando eu comecei a mexer em computação. Mas o grande pulo mesmo foi quando ficou barato manipular dados. Então, primeiro ficou barato produzir, depois guardar, mas a terceira fase, que é quando ficou barato manipular dados, é quando realmente nós tivemos o grande avanço. E aí nós tivemos a entrada de inteligência artificial, que nos bancos serviu em atendimento, na simplificação de processos, em alguns momentos em gestão. Temos o blockchain, que acho que ainda está avançando, na parte de pagamentos e processamento.
e começou o período mais avançado das fintechs. Como as fintechs interagem com bancos, né? Então, eu vou contar aqui uma historinha de como que eu vejo essa interação e como que eu acho que isso vai terminar. Os bancos, basicamente, é como se fosse um castelo, um forte, tem 5 grandes pilares, né? O primeiro pilar é ser capaz de ser uma plataforma fechada, que é, eu tenho o cliente dentro da minha plataforma, eu vendo meus produtos para ele, eu vendo seguro para ele, eu vendo meu título de capitalização, eu vendo o meu fundo dentro do meu asset management. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é ser um sistema unificado de pagamentos, meios de pagamento. Então, se eu tenho o cliente fazendo todos os pagamentos, tem um banqueiro central muito famoso americano que diz "One who has the payment has the client". Então, basicamente, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o balanço, né? Se você tiver um balanço muito grande, você tem uma capacidade de empréstimo e empresas pequenas não têm. Mas, mais do que o balanço, é muito importante entender que o Maturity Transformation, que é você ser capaz de transformar o Maturity da base financeira que você tem, isso é o que muitas empresas não têm e vão ter dificuldade de ter, mesmo no futuro próximo. O quarto pilar é dados, monopólio de dados. Eu acho que a gente estava vendo aqui uma apresentação que direcionava esse ponto. E eu acho que o quinto pilar é a rede de pontos, rede de contato, é o número de agências, a capacidade de interagir com o cliente na ponta, que o banco hoje tem uma capilaridade muito grande. Então, vamos pensar o que está acontecendo com esses 5 pilares. Bom, primeiro, plataforma fechada. Eu me lembro, numa reunião internacional do banco que trabalhava, o Santander, há muitos anos atrás, que eu contestava isso. Eu falava, olha, ninguém vai sobreviver sendo plataforma fechada, porque o cliente vai querer comprar produtos de várias empresas, vários asset management, não tem como sobreviver. Ou a gente abre a plataforma, a gente não vai sobreviver. A gente viu aí o que aconteceu com a entrada da XP no mercado e tudo o que tem acontecido com as outras plataformas. Então, esse primeiro pilar está sendo atacado. Segundo pilar, pagamentos. Acho que eu não preciso falar muito sobre isso, né? Porque eu abro o jornal toda semana e tem uma inovação, e eu preciso, às vezes, parar para tentar entender onde está a inovação. Se a gente pensar que, em 2013, o Banco Central nem regulava cartões de crédito, e que hoje, toda semana, tem uma inovação, e eu preciso me atualizar sempre para tentar entender o que está acontecendo no mercado. O terceiro ponto é a rede de pontos, né? A rede de contato, que são as agências. Hoje, a gente tem bancos digitais, então, isso que era uma fortaleza deixou de ser fortaleza e passou a ser um custo, né? Então, o quarto, eu acho que é o balanço, que ainda é uma fortaleza grande. Os bancos ainda têm capacidade de transformar a duração do empréstimo, que é uma capacidade multiplicadora muito grande, que nenhuma outra empresa tem. Mas, quando a gente para pensar em o que a gente já tem feito, a gente criou a empresa Simples de Crédito, que, na verdade, é uma ideia do professor Afif, que eu sempre gostei muito, que está implementada. A gente tem P2P, a gente autorizou na semana retrasada a primeira plataforma Simples de Crédito. Nós temos mais de 40 autorizações para fazer nas próximas semanas. Estou olhando isso muito com cuidado, quero criar uma competição nesse tema, e acho que parte da razão do spread ser alto no Brasil é a informação assimétrica. Se você consegue fazer pequenos nichos onde um pode emprestar para o outro, você reduz a informação assimétrica e, por consequência, reduz o custo. E aí tem o último pilar, o quinto, que é dados, que eu acho que esse é o pilar mais difícil. Bancos têm muitos dados sobre os clientes, não usam bem, agora começaram a melhorar nesse sentido, mas é muito difícil, se você é uma empresa pequena, se você não tem acesso aos dados do cliente. Então, é uma barreira de entrada muito grande. Então, para isso, nós estamos fazendo o Open Banking, que foi discutido antes aqui. Então, basicamente, quando a gente olha a história de bancos e os 5 grandes pilares, todos eles estão sendo atacados ao mesmo tempo. Hoje, é fácil você ver o que está acontecendo e ver para onde o mercado vai. Então, o que mais está acontecendo além disso? Bom, a gente falou um pouco, tem blockchain, tem pagamento instantâneo, que eu acho que a gente viu o que aconteceu no mercado chinês e o que tem acontecido onde ele está se implementando. Países que virtualmente não têm mais dinheiro, a gente tem vários exemplos. Nós vamos ter menos dinheiro em circulação, é um projeto nosso. E eu acho também a desintermediação que está acontecendo através de plataformas que conseguem fazer com que quem quer fazer uma operação de mercado de capitais tenha um contato com o cliente mais rápido. Então, a gente pega aquele modelo lá dos 6 Ds do Singularity, eu transformei esse modelo quando cheguei no Banco Central, que eu chamo dos 5 Ds do mercado financeiro brasileiro, que é desburocratização, desmonetização, digitalização, democratização e desintermediação. Eu acho que esse processo está em curso, é um processo que vai avançar, né? E como é que nós vemos isso no Banco Central?
Nós chamamos isso de um grande movimento da democratização do sistema financeiro. Nós organizamos uma agenda ampla, eu estava conversando aqui com a Camila antes, são 74 projetos, eu não vou ter tempo de falar de todos eles, mas a gente pode depois em detalhes. Eu gastei um tempo antes de entrar no governo fazendo o programa de governo, então nós tivemos muito tempo para pensar nos projetos. Muitos dos projetos que eu tenho hoje saíram de reuniões da minha casa, na época, do plano de governo, com pessoas de mercado. Alguns de vocês acho que devem estar até aqui. Então, eu peguei input de todo mundo na época para tentar pensar o que era o mercado financeiro do futuro. Nós dividimos todas as iniciativas em 4 pilares, 4 dimensões, que nós chamamos de inclusão, competição, transparência e educação financeira. Eu vou falar um pouco sobre isso, rapidamente. Na parte de inclusão, um grande objetivo nosso é o cooperativismo, que é uma modalidade de crédito que ela é muito inclusiva, e ela gera educação financeira. Tem uma experiência grande no mundo agro, onde, quando você entra num sistema de cooperativismo, você controla melhor os seus insumos, você aprende sobre a produção. Então, a gente tem aí uma parte que é digitalizada do processo. Microcrédito, que a gente quer aumentar o direcionamento. Ontem mesmo tive uma reunião sobre isso. Hoje nós temos uma plataforma do meu antigo Banco Santander, e temos uma plataforma do BNB. Eu acho que a gente pode fazer muito mais no microcrédito. Tem toda essa parte de plataforma digital de credit scoring, que supera em custo e supera em agilidade as formas tradicionais de se avaliar crédito. Lembrando que um ticket médio de microcrédito é muito baixo, então, se você for gastar 100, 200 reais avaliando o crédito de uma pessoa, não tem lucratividade. Então, tem que ser um business de plataforma, tem que ser um business digital. Então, a gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Temos uma iniciativa de pensar como que o Brasil deveria ser no mundo global e na América Latina como líder nessa parte de inovação tecnológica. Então, nós temos um plano de fazer com que o real, a moeda brasileira, seja conversível. Isso vai ser muito importante para poder ter plataformas universais podendo operar no Brasil mesmo à distância. Hoje só pode fechar câmbio no Brasil quem é instituição financeira. Eu recebo inúmeras reclamações de plataformas internacionais que gostariam de ter acesso a cliente brasileiro, mas o câmbio inviabiliza. Então, o primeiro projeto de lei, são 3 fases, que é o projeto PL1, já está pronto para ser votado no Congresso. Tem também uma iniciativa de mercado de capitais, e aqui também são várias coisas dentro, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas, em grande parte, visa a desintermediação, a capacidade de pequenas e médias empresas acessarem o mercado. Tem uma parte voltada para private equity, tem uma parte voltada para fundos imobiliários. Grande parte da agenda esbarra nos problemas tributários que nós temos, então, é um conjunto, é um trabalho muito duro que tem que ser feito junto com a Receita Federal. Na parte de competitividade, só falando um pouco das 4 dimensões, eu falei de inclusão primeiro, competitividade, a gente tem pagamentos instantâneos, open banking, a gente tem várias novas regulações de fintech que nós estamos analisando. Temos um tema de assistência de liquidez, que é bastante importante, que foi explicado hoje pelo diretor Bruno em um outro congresso, que parte do trabalho que nós fazemos é como podemos colocar dinheiro na economia sem gerar fiscal, sem ter governo. Nosso plano é todo menos governo e mais empreendedores, menos atravessadores e menos empreendedores. Então, todo o nosso plano, em cada lugar que você estiver escutando alguém da equipe econômica, esse é o nosso mantra. Nosso mantra é se reinventar com dinheiro privado, não com dinheiro público. Isso já foi feito algumas vezes e não teve êxito. Então, nesse sentido, esse tema de assistência de liquidez, eu acho que ele ajuda bastante, não só a injetar dinheiro na economia, mas também a desenvolver um mercado de crédito. Então, basicamente, esse projeto é o seguinte: nos momentos de emergência de liquidez, hoje, a gente tem ativos que têm valor que a gente não consegue acessar o valor emergencial de liquidez deles. Por exemplo, se a gente pensar que na crise de 2008 nenhum banco entrou no redesconto, e se amanhã eu fizer uma linha de reais, um leilão de linha de reais, ninguém vai entrar. Se eu fizer de dólar, todo mundo vai entrar, mas de reais ninguém vai entrar. Por quê? Existe um estigma entre os bancos de ter que pedir dinheiro em reais. Um banco fica achando que o outro está quebrado e coisa desse tipo. Então, tem um tema de estigma, tem um tema da complexidade da operação. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer mapear todo o crédito privado, precificar o crédito privado, colocar o haircut em cada um deles, e se tiver algum evento de emergência em algum banco de liquidez, o Banco Central vai poder fazer um repo com o banco e pegar carteira de crédito em colateral, que a gente vai ter a precificação do crédito. O que significa isso? Significa que os 450 bilhões que nós temos hoje em compulsório, a gente pode sobreviver com muito menos. Isso é dinheiro que a gente coloca na economia para acelerar o crédito e a atividade financeira. Na parte de transparência,
Nós temos o crédito imobiliário, que acho que foi comentado aqui, é um grande projeto, o projeto de crédito imobiliário, e aí tem dois grandes pilares. O primeiro é que o crédito precisa ser mais securitizável, né? A TR não é replicável, não é rediável e logo não é securitizável. Então, grande parte do plano era precisamos um elemento securitizável. Logo no começo, quando a gente estava também desenhando o plano do governo, eu pensei, bom, como é que a gente pode securitizar? O IPCA veio à cabeça imediatamente, porque hoje nós temos uma curva de IPCA longa e é mais fácil securitizar, mas nós vamos abrir também para pré, nós queremos fazer com repactuação. A ideia aqui não é se prender num indexador, é ter um mercado que possa ser securitizado. Nós temos hoje um mercado que quase 80% do que é feito fica no balanço do banco e morre no balanço do banco. É muito bom em alguns momentos para o banco, mas não é assim que se desenvolve o mercado, e como foi dito aqui anteriormente, o mercado imobiliário no Brasil tem um potencial enorme. O segundo ponto, que é o home equity ou reverse mortgage, é muito fácil isso. A gente pensar que hoje, por baixo, uma conta conservadora, só usando dados de capitais, a gente tem 12 trilhões e meio de reais em valor declarado e de imóveis, que deve estar subavaliado, em valor de imóveis, e que o mercado de mortgage é só 500 bi, então a gente tem 12 tri e meio para 500 bi. Então é só fazer uma conta rápida que você vai ver que o sistema é muito pouco alavancagem. Um conceito que é usado no FMI que chama Average Equity Ownership, que é quanto você tem do seu imóvel pago na média no país. No Brasil, a alavancagem é muito baixa. Então, a gente gostaria de extrair valor do imóvel. Ao contrário de grande parte dos países onde o financiamento de imóvel é uma via de duas mãos, eu posso colocar equity de imóveis, ou real estate no meu portfólio, mas eu posso tirar também. No Brasil, é uma via de uma mão só. É fácil comprar e financiar, mas é muito difícil extrair valor daquilo, principalmente numa situação emergencial. Então, esse é um produto. Ontem saiu um voto do CMN sobre isso, que elimina o tema do perito. Nós descobrimos que alguns bancos cobram R$3.000 para fazer a avaliação do imóvel, sendo que o perito só ganhava 300, então, grande parte do dinheiro a gente não conseguiu nem saber onde é que ia. Então, a gente quer diminuir essa burocracia. A burocracia tem que ser diminuída no Brasil, para que empresas pequenas, para que fintechs, para que empreendedores possam entrar. Então, por exemplo, nós passamos um voto agora que não precisa mais do perito. Eu tive conversando com pessoas que fazem isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só 4% dos imóveis são avaliados. Porque se eu tenho um imóvel, eu sei o prédio, e sei a coluna que a pessoa mora, se ele vai pegar um empréstimo que é 5% do valor do imóvel, para que eu preciso fazer uma avaliação que custa R$3.000? Não faz nenhum sentido. Então, estamos avançando também. São vários pontos, de novo, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. Um outro tema também que nós achávamos importante é o tema de você ter um depositório de dados. A gente já passou esse voto no Banco Central. Para quem é analista de equity, aqui eu tenho um amigo aqui que é analista de equity, está sentado ali, ele vai gostar muito dessa medida, porque hoje tem os balanços nos jornais, nós queríamos tirar a publicação de balanços nos jornais. Acho que com o nosso tema, tanto na parte de ecológica quanto na parte de tecnológica, não faz o menor sentido mais ter balanço no jornal. E mais, ele não é formatado de um jeito amigável para quem quer usar os dados. Então, a gente está criando um banco de dados no Banco Central, onde a gente vai ter todos os balanços de uma forma formatável. Se você é um analista de equity, você vai poder fazer um algoritmo que vai pescar o dado, ele vai estar sempre formatado da mesma forma, né? Também estamos na parte de política monetária, que não é uma coisa que eu vou falar muito hoje aqui, porque a agenda é mais tecnologia, mas na parte de política monetária nós estamos fazendo alguns programas também com machine learning, para tentar ver o efeito das palavras que nós usamos na comunicação com o mercado. Temos tido algum avanço nisso. E aí, para terminar, só a última dimensão, que é a educação financeira. Eu acho também que é um tema de tecnologia e um tema de inovação. Então, a gente tem pensado como que a gente pode melhorar a educação financeira no Brasil com tecnologia e inovação. A educação financeira no Brasil, o nível ainda é pior do que a educação em geral, então a gente precisa avançar nisso. A gente teve algumas ideias que estão em desenvolvimento. Uma delas é fazer uma união com todos os birôs de crédito e bancos, no seguinte sentido: se você tiver exposição a um conteúdo de educação financeira, você melhora o seu credit score, ou seja, você vai ter um crédito mais barato. Porque, no final das contas, é fácil colocar um site no ar de educação financeira. O é difícil é fazer as pessoas acessarem esse site. Então, a gente entende que, se tiver um ganho mútuo, isso vai acontecer. Então, a primeira ideia era essa: se você tiver X número de horas de exposição ao conteúdo de educação financeira, você ganha um credit score melhor. Então, tem um incentivo para o cidadão fazer o curso e tem um incentivo para o mercado como um todo, porque quem tem mais educação financeira tem menos inadimplência. Também estamos pensando em criar um sistema tipo de pontos, que você faz curso de educação financeira, ganha pontos e depois ganha desconto nos bancos. Estamos conversando com os bancos sobre isso. Estamos fazendo também um concurso de crowdsourcing sobre ideias de
de educação financeira. Temos o programa Lift, que ganhou agora um prêmio em Singapura, de uma das melhores ideias, e é relacionado a blockchain. E também temos um programa de educação infantil. Eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas eu queria dar uma ideia mais ou menos do que a gente está fazendo nesse mundo que é relacionado ao que vocês estão fazendo. Obrigado. Pô, muito obrigada. Primeiro, Roberto, muito obrigada por essa exposição inicial. É uma agenda bem ambiciosa, mas com certeza falar em diminuir a burocracia no país é música para o ouvido dos empreendedores. Tenho certeza que estão muitos aqui comemorando essa agenda. Mas, como você mesmo disse, são inúmeros projetos. É uma agenda extensa e ambiciosa. Então, eu queria começar pedindo para você, se você pudesse fazer um balanço. Sei que ainda é pouco tempo, mas a gente vem de uma agenda prévia. Qual é o saldo de resultados atingidos pelo Banco Central até aqui, né? O que avançou e o que a gente já consegue ver refletido na economia hoje? O Banco Central tinha uma agenda que chamava BC+, a gente mudou o nome para BC Hash agora, ficou um pouco mais moderninho. A agenda que vinha se desenvolvendo, ela basicamente se concentrava em duas dimensões. A primeira dimensão é meio de pagamento, que teve um avanço enorme. A gente consegue ver aí os avanços que nós tivemos na digitalização, no número de empresas, no número de credenciadoras, subcredenciadoras. Então, acho que essa agenda teve um grande sucesso. E a outra dimensão que foi bastante focada na agenda BC+, é a dimensão de spread bancário. E essa foi uma luta mais dura, teve alguns avanços, mas ainda tem bastante trabalho para fazer. O que a gente trouxe para a agenda BC+, foi todas essas novas dimensões que eu mencionei, de inclusão, de competição, a parte de tecnologia, que já vinha também avançando, mas nós dividimos mais. E também uma coisa que a gente trouxe foi uma agenda inteira de mercado de capitais, que é o meu background, é de onde eu venho. Então, eu gastei bastante tempo desenhando, pensando como que mercados de capitais poderiam contribuir para o crescimento. Na época, nós fizemos 2 estudos. O primeiro é se a gente criasse um mercado, um índice que a gente chamava de índice de mercado privado de capitais, que era basicamente o market cap total de equity, mais todo o market cap de dívida privada, mais os empréstimos de grandes empresas. A gente pegou esse índice e você acha uma correlação que, para cada 10% que esse índice sobe, todo mais constante, o PIB cresce 0,45. Então, a gente entendia que existia uma correlação entre fomentar o mercado de capitais, e o PIB com todo mais constante. E um outro tema também que foi importante é que toda a agenda nossa é menos governo, né, e mais iniciativa privada. Então, nós fizemos uma conta de quanto seria o efeito de substituição de remover dívida pública e colocar dívida privada. E isso tem um multiplicador que é mais ou menos 1,4, ou seja, para cada 100 bilhões de dívida pública que você retira, você coloca 140 bilhões de dívida privada. Então, com isso, mais ou menos na cabeça, foi como nós desenhamos as várias medidas de mercado de capitais que vão sair. Legal, muito obrigada. Vou seguir aqui, estou aguardando perguntas da plateia e perguntas aí das redes, só para relembrar. Você mencionou brevemente sobre Open Banking, queria explorar um pouquinho mais isso aqui. Primeiro ponto é como a gente consegue equilibrar a entrada de novos players, garantindo mais inovação e competitividade, mas como funcionaria, como impactaria o mercado e os empreendedores, os novos entrantes. E vou emendar, só para a gente... E o que você considera como sucesso nesse projeto de Open Banking no Brasil, né? O que a gente precisa acertar de primeira, o que a gente pode olhar pensando em futuro? No tema Open Banking, a primeira coisa eu participei de um projeto na empresa anterior onde eu trabalhava, que era o Banco Digital, e tinha alguns membros do grupo que tinham trabalhado no projeto de Open Banking na Inglaterra, né, que é um projeto que foi bastante pioneiro. E depois, já construindo o programa de governo, eu viajei, fiz várias viagens e várias visitas, várias conversas, tanto com o pessoal que estava desenvolvendo na Inglaterra quanto na Austrália. E os temas são mais ou menos os mesmos, né? Onde aparecem os grandes temas é onde nós precisamos prestar mais atenção. Tem um tema importante, que é a reciprocidade, né? Que é quem é que tem acesso ao dado de quem, né? Então, sempre tinha um dilema no começo do desenvolvimento do trabalho, que é, bom, quem é pequeno não tem dado. Então, por que eu vou abrir o acesso dele se ele não tem nada? Então, vamos fazer só o acesso aos grandes.
Aí, obviamente, em alguns lugares, em alguns países, os grandes reclamaram e falaram, não pode ser assim. Se ele tem acesso aos meus dados, eu posso ter acesso aos dados deles também. Em alguns experimentos pilotos, o que aconteceu foi o seguinte, os pequenos concordaram, falaram, não, tá bom, eu deixo ter acesso aos meus dados, eu não tenho dado mesmo. Só que aí os grandes descobriram uma forma de fazer tantos leads, tantos pedidos de dados para os pequenos, que eles colapsaram. Então, assim, é importante entender que tem essa dinâmica, né? A gente precisa proteger o pequeno, porque é aí que a gente vai ganhar diversificação e crescimento. Então, esse tema de reciprocidade é um tema importante. O outro tema é o cost sharing, né? Que é quem paga pela divisão de dados, pelos acessos, né? E o terceiro tema é o tema regulatório, que é como você protege os dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente precisa trabalhar bastante nesse desenvolvimento, porque se o sistema começa e tem algum tipo de fraude em dados, o sistema pode morrer antes de nascer. Então, essa é a nossa grande preocupação. O primeiro arcabouço já foi desenhado, como foi mencionado anteriormente, o sistema está sendo desenhado com o mercado, então, temos um grupo de trabalho que várias pessoas de vários mercados, várias empresas participam, e eu espero ter o segundo arcabouço mais desenvolvido, mais ou menos no primeiro trimestre do ano que vem. Então, o Open Banking é basicamente isso. Aonde que vai ajudar as empresas? Eu acho que o Open Banking vai ser muito, muito inovador, porque tem alguns produtos de banco hoje, né, que eu trabalhei 20 anos em banco, tem alguns produtos de banco hoje que são produtos onde o Open Banking poderia entrar, oferecer um serviço melhor e talvez mais barato, né, ter acesso à conta dos clientes, aos dados. Eu não vou aqui exemplificar, mas tem vários produtos onde eu vejo uma enorme capacidade. Tem alguns temas que causam estranheza, porque se o grande problema é o monopólio de dados, você imaginaria que as fintechs entrariam em modalidades de crédito, por exemplo, onde a informação, a assimetria de informação vale menos, né? Qual é a modalidade de crédito que a informação vale menos? Consignado. Por que não tem fintech em consignado? Descobri outro dia. Estamos trabalhando para resolver esse problema. Então, é uma agenda bastante ampla e, de novo, o importante é gerar competição. Entre fazer uma medida regulatória para que um preço baixe e fazer uma outra medida regulatória para criar competição, a nossa saída é sempre criar competição. A regulação por regulação para baixar preço tem, geralmente, um efeito muito limitado. Muito legal, muito obrigada. Começamos com perguntas da plateia, voltada para crédito. Como o Banco Central pode ajudar a maior democratização do crédito, principalmente a pequenas empresas, reduzindo ou modificando como os bancos mensuram riscos? Bom, vamos lá. Crédito, quando nós olhamos hoje os spreads de crédito, primeiro é muito segmentado, então seria uma resposta aqui bastante ampla, porque cada segmento tem uma medida diferenciada, né? Então, vamos começar, por exemplo, com crédito emergencial, né? Eu tenho tentado explicar isso. Crédito emergencial é aquela linha que está sempre disponível, que você pode sacar em emergência, em caso de emergência, e que ela geralmente é proporcional ao seu poder aquisitivo. Então, por exemplo, cheque especial, rotativo, coisas desse tipo. A taxa de juros média no cheque especial é 325% ao ano. Se você olhar quem usa o cheque especial, em grande parte, nós fizemos um estudo no Banco Central e publicamos há um mês atrás, e depois renovamos com outro ângulo, a gente mostra que grande parte dos usuários do cheque especial são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. E mais, 67% dos usuários só têm até o ensino médio. Como ele é um produto emergencial e ele tem um custo emergencial, o que significa isso? A hora que eu disponibilizo um limite para você de cheque especial, o banco paga o capital regulatório, paga capital econômico, tem todo o custo associado a isso. Como eu não posso cobrar tarifa sobre o produto, como o banco não pode cobrar tarifa sobre o produto, o que o banco faz? O banco cobra em juros. Como tem muita gente que tem limite alto e não usa, quem tem limite baixo e usa, paga juros altos pelos que têm limite alto e não usam. Essa é parte da explicação. A outra parte é um subsídio cruzado grande que existe entre produtos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi abrir o balanço do banco totalmente nesses produtos emergenciais, dissecamos onde era cada custo e estamos conversando com os bancos para tentar achar uma forma de reinventar esse produto, porque eu não acho que é razoável que alguém que ganha 2 salários mínimos e tenha um endividamento de até 30% num produto que custa 324% ao ano. Mas também é verdade
que têm um problema de educação financeira grave. Por exemplo, tem anedóticos que mostram, por exemplo, outro dia, nós descobrimos que tinha um grupo de estudantes que estava financiando a faculdade um cheque especial. Então, quando foi questionado, mas por que você está financiando a sua faculdade um cheque especial se isso é gente que está na faculdade? Por que você está financiando um cheque especial se você poderia pegar uma linha do FIES, que é muito mais barato? Ah, não, porque me falaram que ter dívidas de longo prazo é muito ruim. Então, esse é o tipo de situação que nós encontramos. Então, de novo, um dos pilares nossa educação financeira, porque é muito importante a educação financeira para a pessoa conseguir se planejar. Legal, muito obrigada. Eu não falei sobre as outras modalidades de crédito, seria uma resposta bastante tensa, mas se eu puder aqui só um tema que é importante, quando nós pegamos o spread de crédito e fizemos uma decomposição, tem um pedaço grande dele que é a inadimplência. Tá? Quando nós olhamos a inadimplência no Brasil, ou seja, o componente que sai da inadimplência, nós vemos que as variáveis brasileiras de crédito no mundo de hoje, como está hoje, elas não são muito diferentes da média dos outros países emergentes. Por exemplo, nós estamos com juros de 5,5%, a média emergente está em 4%. Nós temos uma inflação de 3,5%, 3,6%, depende do horizonte que você está olhando. O mundo emergente tem uma inflação de 3%, 3,2%, então mais ou menos parecido. Quando nós olhamos a nossa inadimplência, que está em 3,1%, o mundo emergente tem 3, 2,9, muito parecido. Mas quando nós olhamos o nosso spread de crédito médio, é 19%, enquanto a média do mundo emergente é 3,5, 4. Por que essa diferença? Bom, tem duas coisas que explicam bastante. A primeira é a recuperação de crédito, que nós recuperamos 15 centavos, enquanto a média do mundo emergente recupera 55, e a duração da recuperação, que nós levamos mais ou menos 4 anos na média, enquanto países do mundo emergente, na média, levam 1 ano e 7 meses. Então, você pode fazer uma conta que, se você recupera 15 centavos e leva 4 anos para recuperar, valor presente se recupera muito pouco. Então, basicamente, nós temos uma situação que a nossa inadimplência não é muito alta, mas ela se transforma em principal. Então, qual é o problema aí? Bom, o problema aí, olhando uma operação de crédito e dissecando entre ex-ante e ex-post, ex-ante existe um problema de informação, né? Então, a gente tem que eliminar as assimetrias. O cadastro positivo foi um passo positivo, e o Open Bank vai ser o outro passo positivo. Do lado do ex-post, que é uma vez feita a contratação da operação, por que eu recupero tão pouco? Aí tem várias explicações, mas 2 são muito importantes. Primeiro, nós não temos um sistema de organizar garantias que seja muito bom. Então, a gente está fazendo também, no Banco Central, um projeto para regularizar as garantias, para ter um sistema universal de garantias. E o segundo ponto é que a recuperação de crédito no Brasil é um processo judicial, e é super longo. Isso o Banco Central não tem muito como atuar, mas conversei sobre isso há um tempo atrás com o ministro Toffoli, e precisamos de ter um sistema de recuperação de crédito que seja mais eficiente no Brasil, porque hoje os brasileiros estão pagando uma conta muito cara por isso. Muito obrigada. Falando de outras reformas e mudanças que precisam acontecer no país, que não necessariamente o Banco Central consegue atuar diretamente, mas que são importantes, queria que você explorasse um pouco como é que você enxerga esse cenário de reformas. É suficiente para o crescimento do país? O que mais que a gente precisa fazer? É curioso, porque às vezes eu vou fazer apresentações e falo do Banco Central e as pessoas falam, mas as reformas não estão andando, não está acontecendo nada. Eu falo, gente, como que não está acontecendo nada? Vamos pegar no nosso mundo, a gente tem Open Bank, a gente tem moeda conversível, a gente tem assistência de liquidez, a gente tem o tema do cooperativismo, do microcrédito. Vamos pegar o mundo de abertura comercial. A gente fez um acordo com a Europa, a gente fez um acordo com a EFTA, a gente diminuiu o imposto de bem de capital, estamos trabalhando para diminuir impostos de outros insumos, a abertura comercial já começou a acontecer. Vamos olhar na parte de competição. Temos um plano para baratear o gás, temos um plano para aumentar a competição no business de petróleo. Passamos a lei de saneamento, vai ter um novo sistema de saneamento. Vamos olhar a infraestrutura. Quantas concessões o ministro Tarcísio já fez? Olha o que está acontecendo no mundo de infraestrutura, olha o que tem feito em menos de um ano. Então, assim, eu tenho muita dificuldade talvez por estar dentro, eu tenho muita dificuldade, porque são tantas coisas que foram feitas em um ano na agenda, que eu acho super interessante, talvez por um problema de comunicação, mas que o mercado, de uma forma geral, não está absorvendo todas as coisas que estão sendo feitas.
É importante também dizer que a agenda micro é tão importante quanto a macro. Você que são empreendedores sabe como é difícil abrir uma empresa, como é difícil mandar uma pessoa embora, como é difícil contratar uma pessoa. Então, essas agendas micro, elas não são muito sexy, não aparecem no jornal, não vai, mas são agendas que, no conjunto, é o que vai fazer a macro andar. De novo, citando o economista chileno que eu gosto muito, nós passamos muito tempo buscando soluções públicas para problemas privados. Agora chegou a hora de achar a solução privada para problema público. Essa é a nossa agenda. Muito legal, muito obrigada. A Endeavor está especialmente envolvida nessa pauta de desburocratização em estados e municípios. Acho que é um tema bem importante, de fato. Não é tão sexy, tão falado, mas é o que vai mudar também a realidade do país. Entrando um pouquinho em mercado de capitais, a gente tem mais 10 minutinhos, então aproveitem se alguém tiver alguma pergunta, senão vou monopolizar o Roberto aqui. Entrando um pouco, o povo está tímido hoje aqui. É isso? O povo está tímido. Entrando um pouquinho em mercado de capitais, queria que você explorasse um pouquinho mais quais são as principais medidas hoje para desenvolver o mercado de capitais, para estimular o investimento nas empresas e emendando também, pensando nos efeitos dessa medida, como, por exemplo, a redução do custo de capital e segurança jurídica, como você já percebe mudanças acontecendo? Não, de novo, essa agenda que é o IMK, que é um grupo em conjunto do Banco Central com o Ministério da Economia, com a CVM, que tem ajuda de muitos integrantes do mercado, que é uma agenda bastante ampla, a gente dividiu ela em parte, né? Então, por exemplo, se a gente imaginar a private equity, hoje tem um problema de ter que abrir o beneficiário até o último cotista, que é um problema private equity, que nós estamos tentando endereçar. Nós temos um problema de reconhecer o ágio, porque o fundo não consegue reconhecer o ágio, porque é do jeito que a regra é feita hoje, precisa ter uma empresa precursora, também estamos tentando endereçar. Para fundo imobiliário, hoje, para integralizar a cota, tem que pagar ITBI. Então, em alguns casos, você vê que para começar um fundo imobiliário, você sai de 3%, 4% para trás. Estamos tentando endereçar isso. De novo, grande parte dos problemas esbarra na receita. Toda essa parte de emissões, de desburocratizar emissões, essa parte das informações que são dadas, mais digitalizadas informações. Parte de rede cambial, muito importante para o ministro Tarcísio. Hoje, se você faz um projeto de infraestrutura no Brasil de prazo mais longo, grande parte do pocket de dinheiro que tem para entrar no Brasil para infraestrutura, ele precisa estar redeado, porque senão o fundo tem que alocar o risco país ao projeto, mesmo que o projeto seja melhor do que isso. Você precisa transformar o projeto em dólar. Qual é o grande problema? Você faz um hedge hoje de 10 anos em dólar para um projeto de infraestrutura, se no primeiro ano a moeda depreciar e você ganhar dinheiro, você paga imposto. Se no segundo ano ela voltar, você não recupera. Se a moeda for fazendo assim, chegou no final do projeto, está morto. Então, a gente precisa fazer uma nova regra de hedge cambial para projeto de infraestrutura. O projeto de lei já está pronto também, deve ser encaminhado em breve. Toda a parte de mercado de emissão de ações, a parte de debêntures para limitada, a gente quer fazer via nota comercial. O sandbox, que está pronto já o projeto de nota comercial também já está pronto. Então, assim, eu vou gastar bastante tempo aqui, são vários projetos, mas assim, a gente mapeou onde a gente achava, nos diversos segmentos de mercado de capitais, onde a gente podia avançar mais rápido. Quando você prioriza, é óbvio que você quer fazer primeiro aquilo que você não precisa passar no Congresso, que o processo é mais rápido. Então, a gente tem priorizado dessa forma. Mas são várias medidas que vêm por aí. Legal. Antes de pedir para você fazer uma mensagem final, queria inverter um pouco o papel aqui. Tem muitos... A gente aqui estamos numa plateia, e com certeza que nos assiste online também, é uma plateia basicamente formada por empreendedores e empreendedores de alto crescimento, de tecnologia. A gente falou muito aqui das coisas que que você, à frente do Banco Central, tem feito também para ajudar o crescimento de empresas e ajudar a acelerar a nossa economia. Mas queria te ouvir o que você enxerga de oportunidade que os empreendedores têm a fazer para ajudar a acelerar essa economia também. Não, acho que os empreendedores têm que acreditar. Tecnologia é tudo, porque a tecnologia é democratizante, então a gente precisa muito. Da nossa parte, existe, obviamente, uma preocupação de poder que o governo consiga acompanhar o movimento que já está acontecendo na iniciativa privada,
Por exemplo, nós temos hoje ainda buracos de cobertura. Então, para quem quer fazer um projeto de tecnologia, avançar no interior do Brasil, é um absurdo que a gente não tenha ainda cobertura no país. Então, também estamos trabalhando nisso. Mas o que eu posso pedir é que acreditem no país, acreditem no plano. O plano tem um conteúdo bastante liberal, no sentido de ter menos governo e mais setor privado. Nós achamos que esse é o caminho. O crescimento do Brasil, com essa reinvenção pelo setor privado, ele é um pouco mais lento. É bastante óbvio quando a gente olha e faz uma análise do crescimento passado e do que acontecia com grande parte das empresas, não no mundo de tecnologia, mas tem setores que estavam totalmente pendurados no governo, como construção civil, por exemplo, agora, se você olhar as entregas de unidades residenciais, 80% é governo. Em 2005, 80% era privado. Então, a gente criou um sistema nos últimos anos onde as empresas ficaram viciadas em estar participando de alguma coisa junto com o governo. Quebrar esse link e se reinventar com regras privadas, no mundo privado, com empreendedorismo, ele é um crescimento provavelmente um pouco mais lento, mas ele tem uma qualidade muito melhor, ele vai ser mais duradouro e vai alocar os recursos na economia de forma mais eficiente. O que a gente viu nos surtos de crescimento com injeção de dinheiro público, é que, no final das contas, o dinheiro era mal alocado, você gerava um problema fiscal e depois a conta chegava. A gente está tentando fazer de um jeito diferente. E a única forma do nosso jeito funcionar é se vocês acreditarem. Então, acreditem. Legal. Como última mensagem aqui, queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os empreendedores que estão nos assistindo, para a gente poder encerrar. Não, eu acho que como aqui o ambiente é de tecnologia, né, eu acho que a mensagem que eu deixaria é: ajudem a gente a transformar o ambiente de criatividade no Brasil, de empreendedorismo com mais tecnologia. Os empreendedores digam para a gente o que a gente precisa fazer para melhorar o mundo de vocês. Porque, na verdade, quem está no governo tem uma velocidade mais lenta de quem está no mundo privado. Então, é muito importante essa parceria entre vocês e o governo para a gente entender aonde nós precisamos estar para fazer a regulação certa, para fazer a inovação certa e para crescer de uma forma sustentável. Obrigado.